Olá, meu nome é Warley, eu faço parte do Grupo 2. O Grupo 2 tem os integrantes Arthur, Maísa e Thiago também. E o Felipe trancou o curso, por isso que ele não faz parte do grupo mais. O nosso tema é simular um manipulador que é capaz de desenhar uma imagem em um quadro branco dentro do iBot. E essa imagem ela vai ser representada por uma matriz N por N. E para que esse trabalho ele seja entregue de forma completa, a gente tem que respeitar alguns requisitos, que no caso é o efetuador tem que fazer um movimento durante a pintura do frame da imagem, de cima para baixo ou da esquerda para a direita. O efetuador ele tem que estar normal à superfície durante esse processo e toda vez que for necessário trocar a tinta, a gente tem que realizar um movimento de ir até a fonte de tinta, que no caso é uma lata de tinta fictícia que a gente criou no iBot, e realizar essa troca simbólica da tinta. Então, para fazer essa simulação, a gente desenvolveu um código que no final foi adaptado para o Google Colab. Aqui nessa primeira célula a gente faz a instalação de algumas bibliotecas que podem não estar presentes no ecossistema por padrão. A gente tem também alguns imports. Dentre eles tem alguns imports que são um pouco diferentes, né, que são imports de bibliotecas de machine learning, que a gente vai fazer uma entrega a mais, que seria, ao invés de o usuário imputar uma matriz no sistema, a gente vai permitir com que o usuário faça o input de uma imagem, e a partir dessa imagem a gente faz um processo de pixelização, e com isso a gente tem que aplicar técnicas de clusterização para encontrar as cores, né? E no caso são no máximo 6 cores que a gente colocou por essa matriz, então além da pixelização a gente faz a clusterização das cores para encontrar uma paleta de 6 cores, que seja coerente com a imagem, e o final a gente espera que seja a pintura de uma imagem, né, dentro dessas dimensões, feitas totalmente pelo manipulador. Aqui é só uma função para fazer o handle do path da imagem, como a gente está usando o Colab, a gente tem que fazer algumas adaptações, e aqui são os parâmetros gerais do nosso sistema. Parâmetros, por exemplo, como o tamanho do quadro de pintura, a quantidade de cores que a gente quer representar no quadro, durante esse processamento da imagem, e aqui são só algumas medidas que a gente faz, né? Como a gente vai representar um quadro branco cujos pixels eles vão encaixar dentro desse quadro, né? Então a gente pode ter um quadro, por exemplo, de 2 por 2. Aí no caso o pixel ele vai ser serão 4 pixels dentro desse quadro. Então aqui o tamanho do pixel em si ele é dinâmico, ele vai depender do tamanho do quadro, da quantidade de pixels que a gente vai representar dentro do quadro. E com isso a gente faz o carregamento. Essa imagem que eu carreguei aqui previamente, ela é essa imagem aqui, ó, que é um fundo que representa, né, o fundo Snow do iBot, porque a gente vai colocar o manipulador como se ele estivesse desenhando essa imagem no quadro, né? Desenhando o horizonte no quadro, como se fosse uma pintura da natureza em si. E aqui a gente tem alguns utilitários de imagem, que seria o processador da imagem. Aqui ele faz a redução das cores, tem os métodos, não vou entrar muito em detalhes porque são coisas de machine learning. Tem o resize dessa imagem, a gente faz também a conversão para hexadecimal. E aqui tem um fake matrix, que seria um método para a gente gerar uma matriz aleatória só para fazer testes, sem precisar ficar fazendo todo o processamento da imagem. Então seria mais para teste ou para uma segunda via. Né? Aqui a gente cria uma interface de dados para a base, né, desse board que a gente vai realizar a pintura, e a gente tem os métodos de criar dentro do iBot esses elementos. Né? Então aqui a gente tem o init com algumas coordenadas base para o nosso board. Aqui no nosso board, para cada pixel da imagem que a gente vai pintar, a gente cria esse pixel como se fosse um quadrado no iBot, né, um box, um elemento box, e a gente faz um duplo laço de repetição, que vai criando esses elementos, que depois serão pintados, né, a pintura vai ser representada pela troca de cor desses elementos. E aqui são só outros recursos visuais, né, que a gente vai ter um quadro branco atrás desses pixels, a gente vai ter como se fosse uma madeira para representar. A gente tem um recurso mais visual esses aqui, né? A madeira para representar onde o quadro branco, onde a folha branca vai estar colada. Tem também uma madeira representando a fixação desses elementos no chão. Então isso aqui vai ficar mais claro durante a simulação, mas são recursos visuais. Aqui mais uma interface de dados, a gente tem um controlador do robô. Esse controlador tem os seus métodos, né, como mover para a posição inicial. A gente tem a função de tarefa representada. Essa função de tarefa aqui, como detalhe importante, né, que a gente vai fazer tanto o controle da posição do efetuador quanto da pose. Então essa pose ela precisa estar orientada só pelo eixo Z, que no caso é o eixo que a gente vai colocar normal em relação à superfície de pintura. E aqui a gente também tem o cálculo da jacobiana de tarefa, e isso tudo é retornado pela função. Aí tem aqui a configuração, que vai ser... Ela vai pegar a configuração atual menos a configuração desejada, para fazer o cálculo do R. E aqui é só uma função de tarefa completa, mas aqui a gente não chegou a utilizar não. Que no caso ela vai pegar todas as coordenadas. Isso aqui seria para um controle mais fino, né? Se a gente quisesse controlar toda a pose do efetuador, a gente teria que usar uma função desse tipo aqui. Tá, isso daqui é a lei de controle, né? Que a gente pega o ganho vezes o erro, né? O ganho vezes o R. Isso aqui retorna o quão distante a gente está de cumprir a tarefa, né? E algumas funções como mover para posição, que implementa toda essa lógica, né, da jacobiana de tarefa. A gente faz a próxima configuração que a gente quer, né, implementar no movimento. E mover para configuração, a gente faz também que tem outras funções de controle do robô.
E aqui tem a parte de objetos de simulação. É aqui que a gente cria, por exemplo, a posição inicial, a configuração inicial do robô. No nosso caso, o manipulador é um KUKA de 7 graus de liberdade. Todas são juntas rotativas. E aqui a gente também está criando alguns elementos essenciais, que no caso é a matriz de transformação homogênea do referencial, tanto do robô como do referencial dessa lata de tinta que a gente está representando como se fosse a fonte de tinta, que a gente vai realizar a troca das cores. A gente está criando, né, essa lata de tinta como se fosse um cilindro metálico. E a gente coloca isso aqui também como frames no iBot e cria uma lista de objetos, que vai ser a lista que a gente vai imputar dentro da nossa simulação. Aqui a gente faz processamento da imagem. A gente usa aquelas classes, né, de processamento da imagem para fazer a clusterização e a pixelização. Isso aqui é só uma pré-visualização das cores que a gente vai ver na imagem. Então, ao final, a gente teve essas 6 cores, né, no processo de pixelização da imagem. Aqui a gente realiza os movimentos iniciais, que colocam os elementos nas posições que eles devem estar no iBot. E o loop de pintura, que faz toda a lógica de processamento aí do manipulador, né, ao longo do tempo para a realização da tarefa. Aí aqui entra a biblioteca TQMD, se não me engano, que é só para a gente ter uma visão. No caso aqui demorou 1 minuto e 24 segundos para fazer a simulação. E aqui é uma barra de progresso. E aqui no caso é o resultado já dessa simulação. A gente tem o manipulador, a gente tem também a lata de tinta representando a fonte da troca de cores. Tem aqui um referencial dentro dessa lata, né? Na verdade, bem na tampa dela aqui, que o robô ele vai ter que movimentar o manipulador para chegar até essa pose. Aqui a gente tem uma pose, assim, na verdade é um referencial de apoio, tá? Esse referencial aqui de cima. Por quê? Porque a gente percebeu que durante a execução da simulação, em alguns casos o robô ele atingia velocidades de juntas que eram muito, muito grandes, né? Então, às vezes, para sair da tela de pintura e trocar a tinta, ele dava um salto que a gente não conseguia nem ver o movimento do manipulador em si. A gente só via como se fosse um piscar, né, de tela ali, o manipulador já estava no balde de tinta. Então, para a gente evitar esses problemas de não realização, a gente teve que atribuir aqui um ponto em que toda vez que o manipulador ele fosse para o quadro fazer uma pintura e depois precisasse trocar de tinta, ele tivesse que atingir esse ponto de referência para depois fazer a troca de tinta. Então, desse ponto aqui até o balde de tinta, a gente garante que o movimento ele vai ser um movimento factível. E desse ponto para o quadro de pintura a gente também garante. Então essa é uma estratégia que a gente tem de evitar um movimento indesejado aí pelo manipulador. Então, vou dar um play aqui na simulação, o manipulador começa indo no balde de tinta. Aqui ele atinge essa posição, vai para a posição de referência. E dessa posição de referência ele vai para o quadro. Opa. No quadro a gente vê que ele é formado por vários pixels. E cada vez que o robô ele faz a pintura, aqui está um pouco ruim porque parece que o tamanho da simulação não ficou muito bom. Acho que aqui dá pra ver melhor. O robô ele faz o movimento de pintura, né, de cima para baixo. Normal a superfície. Então, cada bloquinho desses daqui que a gente vê no quadro de pintura seria o pixel, que está representando aqui o pixel da imagem que a gente vai pintar. Esse pixel está translúcido justamente porque a gente quis mostrar ele. E toda vez que o robô ele faz a pintura, ele faz esse movimento. E ao final do movimento, o bloquinho ele muda de cor. Então, o bloquinho é pintado. Vou fazer um time-lapse aqui só para a gente ver a imagem sendo representada. Então, o robô ele faz esse movimento de pintura toda vez que ele precisa trocar de cor. Por exemplo, aqui, ó. Aqui ele precisa trocar de cor. Ó. Aqui ele precisa trocar de cor. Aí ele vai para a pose de referência, né? E vai para a lata de tinta realizar a troca de cor simbólica. E esse movimento se repete até o final da simulação. Aí no final o manipulador ele volta para o ponto de referência e finaliza então o processo. Então a ideia era representar a imagem de fundo desse cenário de neve e foi isso que o manipulador fez, utilizando as técnicas que a gente teve de clusterização para garantir isso. Então a ideia é que qualquer imagem que eu suba aqui no Colab, ele consiga fazer tanto o resize quanto a clusterização para extração da paleta de cores e também a pixelização. Então esse é um bônus que a gente fez, mas que já teve essa ideia da gente ver um manipulador atuando em prática aí, cumprindo os requisitos do trabalho.